Fala, galerinha! Aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e hoje eu venho com uma revisão sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Tu já estudou MRV? Tu sabe utilizar as equações da MRV? Já resolveu bastante questão de MRV? Sabe classificar os movimentos do MRV? Cara, se tu ainda tá com dificuldade, assiste esse vídeo que eu vou fazer uma revisão em exercício. Eu vou te ensinar a usar as diversas equações do MRV. Não existe receita de bolo, mas você vai aprender na prática como que se utiliza essas benditas equações. Dá um curtir aí no meu vídeo, porque eu tô fazendo esse vídeo para te ajudar, meu querido. Segue o meu canal e vambora. Vem comigo, tá na tela. Olha só, revisão de MRV em exercício. Se você me permite, eu vou aparecer aqui no cantinho, beleza? Olha só. Equações do MRV. Quais são as equações do MRV, galerinha? Equações do MRV. Só para a gente recordar quais são. Bom, de praxe, uma das primeiras equações que nós estudamos é a função horária da velocidade. Velocidade final é igual... Opa, tô escrevendo e tu não tá vendo. Pronto, tá aí na tela. Ave Maria, professor, mas que peia que você tá tomando aí desse negócio, hein? Pronto. Ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é uma das primeiras equações que nós estudamos no MRV, beleza? Função horária da velocidade. Toda vez que você tem uma função horária da velocidade, né, as questões vão te dar aí o valor de V0 e A já substituído, isso é muito comum. Né? Vai falar, ó, um carro se move com a velocidade V igual a 20 mais 5t. 20 é a velocidade inicial, 5t, 5 é a aceleração. Não é isso? Então, é muito comum que isso aconteça. Essa é a função horária da velocidade. A segunda equação que nós temos é a função horária da posição. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, beleza? Essa é a função horária da posição. Repara que é comum as questões te darem aí, né? O valor da velocidade da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração. Então ele diz, ó, um móvel descreve o movimento seguinte né, de acordo com a seguinte equação. S é igual a 20 mais 2t mais 5t ao quadrado sobre 2. Então, né, tá falando aí que o S0 tem um valor, o V0 tem outro valor e o A tem outro valor, ele já vai te dar esses valores na equação. É muito comum que isso aconteça, tá? Outra situação possível é reescrever a função horária da posição assim, ó. Você concorda que se você passasse o S0 por esse lado, se ele está positivo, ele ia passar negativo. Ia ficar S menos S0 e do outro lado o que sobrou. É ou não é? Quer dizer que você poderia reescrever isso aí da seguinte maneira. Olha só, acompanha aí. Eu poderia reescrever essa equação assim. S menos S0, delta S. Nós chamamos S, né, S menos S0 de delta S. Delta S é igual o que sobrou, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Recordando o que eu fiz, eu peguei o S0 e passei subtraindo, ficou S menos S0. E S menos S0 na física a gente chama de delta S, beleza? Então, o que eu fiz foi passar o S0 para o outro lado. Então, você pode escrever de uma forma ou da outra, as duas são extremamente úteis. 3. A equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a delta S. Essa é a equação de Torricelli, beleza? É uma equação que, repara, uma equação que não é horária. Tem a função horária da velocidade, primeira equação. Função horária da posição, segunda equação. E Torricelli não é uma função horária. Por quê, professor? Porque repara que nessas duas elas são horárias porque elas dependem do tempo. A primeira, função horária da velocidade, determina a velocidade a partir do tempo. A segunda, função horária da posição, ela determina a posição a partir do tempo. A terceira, ela não é uma função horária. Ela não depende do tempo. Inclusive, toda vez que a questão não te deu tempo e nem pediu tempo, tu deve usar a Torricelli.
beleza? Porque Torricelli é a equação certamente adequada para essa situação aí. Então, galerinha, nós temos inicialmente essas três equações que são extremamente úteis para o estudo do MRV, beleza? Então, tá aí, ó. Vou deixar esse quadro aí, né? Essa evidência aí para vocês não esquecerem das equações. Só que eu poderia escrever mais uma equação que eu acredito ser extremamente útil também, galerinha. Que é uma equação que parte lá da ideia da velocidade média. Não sei se você sabe, mas no MRV, a velocidade média, velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT, ela é igual à velocidade, né, média aritmética, ou a média aritmética das velocidades. Então, o que seria a média aritmética das velocidades? Seria somar as velocidades e dividir pelo número de termos que você somou. Como no MRV nós temos duas velocidades, a final e a inicial, então você somaria as duas velocidades e dividiria por 2. Assim você iria obter o quê? A média aritmética. Mas aqui, galerinha, elas são iguais. Só no MRV que isso acontece, tá bom? No MRV, a velocidade escalar média e a média aritmética das velocidades, elas são exatamente a mesma coisa. Portanto, já que elas são iguais, eu poderia igualar isso aqui com isso aqui. E eu ia obter uma nova relação matemática que é muito útil, cara, vocês vão ver. Olha só, como é que essa equação ficaria? Ela ficaria bem assim. De um lado, ΔS sobre ΔT. Do outro lado, V mais V0 sobre 2, porque elas são exatamente iguais. Eu vou apagar tudo isso que eu fiz e vou colocar essa equaçãozinha ali em cima, num cantinho especial, porque ela é muito útil, galerinha. Tá? Eu uso muito essa equação em algumas questões aí que parecem ser mais complexas, que parecem precisar de mais de um cálculo, e eu resolvo com uma grande facilidade fazendo um cálculo só. Repara só, quando que você deve usar essa equação, essa relação aqui, que para mim é tão especial? Quando que você deve utilizá-la? Bom, você vai utilizar quando a questão envolver movimento retilíneo uniformemente variado, porque ela só vale no MRV, beleza? A velocidade escalar média só é igual à média aritmética das velocidades no MRV. Show de bola? Então, vamos guardar isso pra gente. Ó, você deve utilizar na questão que ele não te deu aceleração. Você sabe que existe aceleração, mas ele não falou. E ele não perguntou qual foi a aceleração, não. Não perguntou, não. Te deu aceleração. Perdão. Não te deu aceleração. Não perguntou aceleração. Mas te perguntou, por exemplo, o ΔS. Qual é o deslocamento? Aí ele tem que te dar o ΔT e as velocidades. Para resolver sem essa equação, tu ia ter que primeiro descobrir a aceleração para depois descobrir o ΔS utilizando, né, a segunda ou a terceira equação. Então, teria que fazer dois cálculos. Ele poderia também não te dar aceleração e nem pedir aceleração, mas pedir o ΔT, ou V ou V0. Podia pedir qualquer um deles. Essa equação vai determinar qualquer um deles, mas para ter um deles, você tem que ter outros três. Para descobrir o ΔS, tu tem que saber o ΔT, o V e o V0. Para descobrir o ΔT, tu tem que saber o ΔS, o V e o V0. Para descobrir o V final, você tem que ter o ΔS, o ΔT e o V0. Para descobrir o V0, você tem que ter o V, o ΔS, o ΔT. Ou seja, você precisa ter 3 para descobrir o quarto. De boa? É uma equação extremamente útil que a gente vai utilizar com toda certeza aqui. E por fim, você não pode esquecer, Gary, que tem uma equação que é básico do básico quando você estuda aceleração. Como no MRV a aceleração escalar ela é constante, então toda vez que você quiser calcular a aceleração escalar em determinado instante, você pode usar ΔV sobre ΔT, ok? Que é a equação da aceleração média. A aceleração média e a aceleração instantânea serão iguais, né? Então você pode usar ΔV sobre ΔT no MRV. Show de bola? Se quiser calcular a aceleração direto e tiver esses dois aí. Mas vamos embora. Vamos. Você viu que eu tenho muita equação? Professor, como que eu vou saber? Caraca, como é que eu vou saber como é que eu vou utilizar todas essas equações, professor? É loucura isso aí. Ó, você só precisa daquelas três ali. Tu só precisa dessas três, mais nada.
Não quer decorar mais nenhuma equação? Não precisa. Essas 3 vão resolver qualquer problema. Eu coloquei essa outra aí, ΔS sobre ΔT igual a V mais V0, só para te ajudar. Ela não é necessária. Ela é desnecessária se você conhecer aquelas 3. Ela é opcional. Você só vai usar se você quiser. Só que ela vai facilitar a tua vida. Já tô te avisando, ela vai facilitar a tua vida. Porque se você só conhecer aquelas 3 equações, no caso em que essa equação se aplica, tu vai ter que fazer 2 cálculos se usar só essas 3. Se você usar essa, só um cálculo. Vai ficar mais fácil. Então vem comigo. Vou te ensinar a usar essas equações. Porque a dificuldade dos alunos é como que eu uso essas equações, professor? Então vamos aprender na prática. Primeiro passo é anotar os dados, porque isso vai te ajudar a fazer a interpretação da questão. E aí identificar quem é relevante dos dados que foram dados, porque nem sempre todas as informações são relevantes. Às vezes ele vai dar tipo a massa do carro, a altura do carro. No geral, são dados que não são relevantes. O volume do carro. Entendeu? Então, quer dizer que anota as informações que foram dadas. Né? Eu digo, anota os dados. E aí você consegue resolver a questão com mais facilidade, porque tendo os dados em mãos, você consegue ver qual é a equação adequada para cada situação, beleza? Vamos fazer o teste? Então vamos lá. Ó, um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante. Uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. Ele quer saber o deslocamento desse móvel. Então, ó, vamos anotar os dados. Ele partiu do repouso, quer dizer o quê? Que ele saiu com velocidade zero. Ele tinha uma velocidade inicial igual a zero. E aí ele desenvolveu uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Durante 4 segundos. Beleza? E ele quer saber qual foi o deslocamento realizado. Ele quer saber o ΔS. Anotou os dados? Agora a gente consegue ver qual equação eu posso usar. Garinha, dá para usar Torricelli? Não sei, professor. Vamos ver. Quais das equações tem o ΔS para a gente descobrir? Torricelli tem? Tem, professor. Torricelli tem. Mas essa aqui também tem, professor. E essa aqui também tem, professor. Beleza. Então, tem 3 possibilidades. Só que vamos ver. Ele deu velocidade inicial, tempo e aceleração. Vamos ver qual daquelas tem velocidade inicial, tempo e aceleração. Velocidade inicial, tempo, aceleração. Todos eles. Agora vamos ver Torricelli. Velocidade inicial, aceleração. Falta a final. Vamos ver o outro. Eu tenho tempo, eu tenho velocidade inicial, mas falta a final também. Então, não dá para usar as duas últimas. Por quê? Porque eu não sei quem é a velocidade final. Eu tenho que obrigatoriamente usar essa aqui, a segunda equação, porque os meus dados só me permitem utilizar ela, beleza? Então, eu vou resolver aqui usando esses dados. Repara só, ΔS é igual a V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2, beleza? Vamos ver como é que isso aqui vai ficar, galinha? Olha só, a velocidade inicial é zero. Então, vai ficar 0 vezes o tempo, 4. Mais a aceleração, 3 vezes o tempo, 4. Ao quadrado sobre 2. Aí, ficou 0 vezes 4 é 0. Mais 3, aliás, vamos fazer 3 vezes 4 ao quadrado, 16 sobre 2. Simplifica, né? Ou simplesmente divide. Aí, 16 com 2 e vai ficar 3 vezes 8. E 3 vezes 8 a gente sabe que é 24, não é isso? 24 metros, portanto, seria a resposta da alternativa B. Beleza? Garinha, olha como foi tranquilo fazer essa resolução, porque eu sabia qual equação usar. Como é que eu sabia qual equação usar? Eu vi os dados. Eu comparo os dados com a equação que eu tenho, com as equações, que são várias.
Comparou os dados com as equações. Pronto, você sabe que não dá para usar esse porque está faltando velocidade final. Não dá para usar esse porque está faltando isso. Não dá para usar aquele porque está faltando isso. Ah, mas dá para usar esse que eu tenho todos os dados. Falta só quem ele pediu. Falta só o ΔS. Beleza? Faça esse treino. Exercite isso para resolver qualquer questão de MRV. Vamos lá. Próxima questão. Um carro que se desloca em movimento retilíneo, sempre no mesmo sentido, a 54 km por hora, sofre uma aceleração constante. E transcorridos 5 segundos, a sua velocidade vale 90 km por hora. A distância percorrida pelo carro nos 5 segundos é de... Vamos anotar os dados. Ele falou que o carro se desloca em movimento retilíneo, sempre no mesmo sentido, com uma velocidade de 54 km por hora. Ele acelera. E após 5 segundos, a velocidade dele aumentou para 90 km por hora. Ele quer a distância percorrida, o deslocamento, nesse tempo de 5 segundos. Então, vamos anotar? Velocidade inicial, 54 km por hora. Velocidade final, 90 km por hora. E ele levou 5 segundos, não é isso? Tendo percorrido determinada distância que ele quer descobrir. Quanto que é essa distância percorrida? Quanto que é o ΔS? Garinha, tem um V0, eu tenho um V e tenho um T. Mas eu tenho um problema. Eu não tenho aceleração. Ele falou que ele acelera, mas ele não disse a quanto. Ele não disse quantos metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Bom, não tenho aceleração. Se você olhar para as equações que eu escrevi, só tem uma delas que não tem aceleração. Na primeira tem, na segunda tem, na terceira tem. Todas elas têm, menos a última. Então, eu vou usar nessa situação a quarta equação, que é a equação sem a aceleração. Vamos ver como é que vai ficar? Olha que facilidade, galerinha. ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. Essa é a equação. Né? A velocidade escalar média é igual à média aritmética das velocidades. Eu tenho ΔS? Não, eu quero descobrir. Mas eu sei o tempo que passou? Sei, professor. Passou 5 segundos. Eu sei a velocidade final? Eu sei, professor. A velocidade final é 90. Opa, 90 nada. Não escreve 90 que o teu professor fica chateado. Tu vai fazer o quê? Transformar, né? Pelo amor de Deus. Vou escrever aqui menor, 54 km por hora. Aí tu tem que transformar. Como? Você divide por 3,6, não é isso? Divide por 3,6. 54 km por hora dividido por 3,6 é quanto? 15 metros por segundo. 90 km por hora dividido por 3,6 é quanto? 25 metros por segundo, beleza? Então, vai ficar bem assim, velocidade final é 25, velocidade inicial é 15 e o tempo, aliás, dividido por 2, né? O tempo eu já coloquei lá do outro lado. Aí, como é que vai ficar isso aí, professor? Vai ficar assim, ΔS é igual 20 mais 15, 40. 40 sobre 2 vezes 5. Aí, vai ficar assim, ΔS é igual 40 sobre 2, 20. 20 vezes 5, 100. Então, quer dizer que isso aqui vai dar 100 metros. Show de bola? 100 metros. Difícil? Tá aprendendo como é que utiliza? Anota os dados e compara com as equações que você tem. Aquela equação que possui o maior número de dados é a equação que você vai utilizar. Beleza? Aquela equação que possui o maior número de dados e que tiver uma incógnita só, é claro, é aquela que você vai usar. Show de bola? Então tem que comparar o dado que você anotou com as equações. E a galera tem muita dificuldade em interpretar, de fazer essa anotação. Então vai sublinhando aquelas informações que parecem ser bem importantes, aquelas informações que aparecem sempre em todas as questões. Beleza? Vamos embora? Isso. Próxima questão? Tá aí. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e
após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material, vamos sublinhar as informações que parecem relevantes. Partiu do repouso. Movimento uniformemente variado e percorre 12 metros. Está animado de uma velocidade escalar, né, depois disso tudo, uma velocidade de 6 metros por segundo, e ele quer a aceleração. Então vamos anotar. Partir do repouso quer dizer o quê? Que a velocidade inicial era zero. E aí ele percorreu. Percorrer é o quê? É o deslocar. Deslocamento é ΔS, 12 metros. Ele está animado agora com uma nova velocidade. Depois dos 12 metros, a velocidade dele aumentou para 6 metros por segundo, não é isso? Então houve uma aceleração e ele quer saber qual é o valor dessa aceleração. Então, eu não vou usar a quarta equação, porque ele não deu aceleração. Não deu aceleração, então usa a última, né, professor? Usa essa, não deu. Não, essa aqui é quando não dá aceleração e nem pede aceleração. Porque se ele pedir aceleração, como é que eu vou calcular, já que ela não tem o A? Tem que usar alguma dessas três, porque elas possuem o A. Só que eu preciso de uma que tenha a velocidade inicial, o ΔS e a velocidade final. E não tenho tempo. Ó, velocidade final inicial, ΔS, e ele quer descobrir a aceleração. Dá para usar a Torricelli? Com certeza. Professor, dava para usar o de cima? ΔS, velocidade inicial. Não. Porque ele quer aceleração, mas você também não tem o tempo. Então você ia ter duas incógnitas. Então só dá para usar a Torricelli, professor? Só dá para usar a Torricelli. Então, com esses dados, a única saída é utilizar a Torricelli. É só você comparar os dados com as equações que você vai ver. Só tem como usar a Torricelli. E Torricelli é v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Como é que vai ficar essa situação, galerinha? A velocidade final ele deu? Deu 6. A velocidade inicial ele deu? Deu 0. Mais 2 vezes a aceleração, que é, bom, não sabemos, nós queremos descobrir, vezes o ΔS, que é 12. Então ficou assim, 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 12, 24. Não é isso? Então, galerinha, o que nós temos aí é basicamente vou reescrever, é basicamente isso aqui, ó, 36 igual a 24A, porque o zero não precisa escrever, ela não é. Então, se continuar esse cálculo, esse 24 que está multiplicando vai passar dividindo, nós vamos ter isso aqui, beleza? 36 sobre 24 é igual a A. Repara que eu posso continuar isso aqui assim, da seguinte forma, A é igual. Vamos simplificar? Será que dá para dividir por 12 em cima e 12 embaixo? Dá, professor. Se você dividir por 12 em cima, vai ficar 3. Se você dividir por 12 embaixo, professor, vai ficar 2. Pois é. E 3 sobre 2 é quanto? 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então tá respondido aí, ó. Letra A. Show de bola? Bacana isso. Tá conseguindo aprender? Tá percebendo como que se deve fazer? Carinha, você tem que treinar sozinho. Se você não treinar sozinho, você não vai aprender nunca. Me ver resolver e ver qualquer professor resolvendo questão de MRV não te faz aprender. A gente te dá o toque, a gente te dá, né, o macete, a gente te dá as orientações, mas você só consegue se apropriar da linguagem. Você só consegue perceber qual é o processo que você tem que desenvolver quando você faz sozinho. Não tem outro jeito de aprender física. Física, infelizmente, é duro. Tu tem que sentar a tua bunda na cadeira e deixá-la quadrada de tanto tempo sentado na cadeira. Tu tem que estudar individualmente também. Estudar em coletivo com amigo é bacana, mas você tem que ter o teu tempo sozinho, desenvolvendo as questões sozinho. Mesmo que esteja ali próximo dos colegas, tu tem que estar fazendo sozinho, sem olhar, quebrando a cabeça, pensando em saídas, beleza? Porque é isso que vai te fazer, né, ter uma melhor visão sobre as questões e ter uma habilidade melhor de interpretar e resolver as questões, beleza? Então, vamos lá. Próxima questãozinha. Temos mais uma questãozinha aí, né? Mais duas questões? 3 questões?
Vixe Maria, aqui vai ficar grande esse vídeo, hein? Mas vamos embora. O que importa é a gente ter o melhor, né, proveito de toda essa revisão aí, de todo esse tempo que o professor tá te destinando. Então vamos embora. Olha só, galerinha. Um motorista de um determinado veículo resolveu acelerá-lo com aceleração de valor 2 metros por segundo ao quadrado, exatamente no instante em que sua velocidade era 30 metros por segundo. Sobre seu movimento, responda o que se pede nos itens a seguir. Letra A, determine a função horária da velocidade desse objeto. Galerinha, toda vez que uma questão pedir para você determinar a função horária da velocidade, primeiro identifica quem é a função horária. Ó, função horária é V igual a V0 mais A vezes T. Essa é a função horária. E toda vez que ele pedir para você determinar a função horária, ele quer que você escreva essa equação, mas com os valores da velocidade inicial e da aceleração já substituídos na equação. Beleza? De tal maneira que nós vamos ter esse resultado aqui, ó. Espera aí. Olha só, como é que vai ficar a equação? Vai ficar assim, V é igual. Quem é a velocidade inicial que ele deu, galerinha? Ele falou ó, que ele começou a acelerar quando ele já tinha 30 metros por segundo. E ele começou a acelerar com, né, uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 30. E a aceleração é 2. Então, você só vai substituir a aceleração e a velocidade. Só esses dois, mais ninguém. Só não bota ninguém no T, não. Não. Quando ele pedir para você determine a função horária, escreva a função horária. Qual é a função horária? É para você escrever só isso. Não é para achar um valor. Não é para achar um resultado. Não é para calcular nada. É para escrever uma equação. Essa é a equação. Essa é a função que ele pediu. Beleza? Lembra disso. Cuidado. Tu não vai substituir nem o tempo e nem a velocidade. Beleza? Esses dois tu não vai mexer neles. Por quê? Porque depois que você escreve a função horária da velocidade, você agora é capaz de dizer qual é a velocidade em qualquer que seja o instante de tempo. Se você me disser o instante de tempo, eu te digo a velocidade. É para isso que serve a equação que você acabou de construir. Repara na letra B. Determine qual será a sua velocidade após 30 segundos de movimento contínuo. Então, ele quer a velocidade depois que esse movimento permanecer por 30 segundos. Bom, para isso nós vamos usar a equação que a gente acabou de escrever. 30 mais 2 vezes t. Não é isso? Só que repara que aqui ele falou após 30 segundos. Então, nosso tempo é 30 segundos. Então, olha como é que isso aqui vai ficar. Vai ficar assim, ó. Velocidade é igual a 30 mais 2 vezes o tempo que ele pediu, né? Para a gente considerar igual a 30. Só que, repara que vai ficar 30 mais 2 vezes 30, galerinha, é 60. E 30 mais 60 é 90. 90 metros por segundo de velocidade. Essa aí é a resposta. Show de bola? Então, só para sinalizar aqui, a nossa resposta era isso aqui. E a nossa resposta é isso aqui. Beleza? Determine quanto tempo. Deixa eu tirar essa cara feia daqui. Determine quanto tempo ele irá demorar para alcançar a velocidade de 50 metros por segundo, galerinha. Então agora ele quer saber o tempo. Antes ele tinha pedido qual era a velocidade. Depois de 30 segundos, qual é a velocidade? Agora ele inverteu a pergunta. Ele quer saber o tempo, mas ele te deu a velocidade. Então, ó, vamos usar mais uma vez a mesma ideia. V é igual a 30 mais 2t. Só que o que ele nos deu? Ele falou o seguinte, ó. A velocidade vai ser 50. Ok? E ele quer saber o tempo. Então, mais uma vez, vamos aplicar essa ideia. V. Opa! No lugar da velocidade, a gente vai colocar o quê? 50. V é 50. O
que é igual a 30 mais 2t. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer? Fazer o seguinte. Esse 30 está positivo, vai passar negativo para o outro lado, que é igual a 2t. Professor, mas tu não podia pegar esse 30 e somar com 2, não? Lógico que não. A matemática nunca nos permitiu fazer isso. Não pode somar quem tem t com quem não tem o t. Beleza? Quem não tem t só pode ser operado com quem não tem t. E quem tem t só pode ser operado com quem tem t. Então, passei o 30 para o outro lado para operar 50 e 30. 50 menos 30 ficou 20, professor. Pois é, 20 é igual, do outro lado sobrou 2t. O que eu faço? 2 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, quanto que é o t? T é de 10 segundos. Ele vai demorar 10 segundos para chegar, né, na velocidade 50 metros por segundo, beleza? Que faz todo sentido, porque olha só, se a aceleração dele é de 2 metros por segundo, então se passar 10 segundos, ele vai ganhar 20 metros por segundo de velocidade, porque 2 vezes 10 é 20. Só que ele já tinha 30. E 20 mais 30, já que ele ganhou, ficou 50. Faz sentido agora? É, meu querido. A matemática é linda, mas a física ela é maravilhosa, né? O que seria da matemática sem a física? Matemática seria sem graça, professor, pois a física dá uma beleza incomensurável para a matemática. Bom, então, vamos para a próxima? Vamos para a próxima, porque nós estamos aqui é para trabalhar. Aqui não tem moleza, não. Se tu cansou, meu querido, dá um pausa. Daqui a pouquinho, tu volta e assiste o restante. Mas tu vai assistir. Essa é a última questão. Ah, não, tem mais duas. Então, se tu cansou, faz isso. Se tu não cansou, vem comigo, vamos embora, vamos terminar esse negócio. Olha só, a função horária da posição S de um móvel é dada por S igual a 20 mais 4t menos 3t ao quadrado com unidades do sistema internacional. Nesse sistema internacional, a função horária da velocidade é. Ele quer a função horária da velocidade. E você acabou de aprender que função horária da velocidade é v igual a v0 mais a vezes t. Você acabou de aprender que você só tem que substituir o v0 e o a e mais ninguém. Então você tem que identificar dentro da equação que ele deu, dentro dessa equação, quem é o v0 e quem é o a. Ó, para isso, escreve ela aqui, ó. Coloca ela bonitinha aqui. Vamos lá. Vou colocar ela aqui, ó. S é igual a 20 mais 4t menos 3t ao quadrado. Aí eu vou escrever em cima dela a equação que a gente estudou. S é igual. A equação mais parecida com essa aqui é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Foi ou não foi essa que a gente estudou, que era muito parecida? Compara as duas. Repara só. Quem é o S0? O S0 é o termo que fica sozinho na equação de cima. E olha embaixo. Quem fica sozinho na equação de baixo? É o 20. Quem fica sozinho, sem acompanhar ninguém, é o 20 do lado direito. Agora, olha na equação de cima. Quem é que acompanha o t elevado a 1? É o V0. E olha na equação de baixo. 4. Repara só que a aceleração é quem acompanha o t ao quadrado e está sendo dividida por 2. Quem está acompanhando o t ao quadrado, professor? É o 3. Mas está sendo dividido por 2? Não é ele a aceleração. Não é ele. Professor, mas então, o que está acontecendo aí, professor? Ó, vou te mostrar o que está acontecendo. Dá uma olhada nisso aqui, que eu vou te mostrar o que está acontecendo. Essa equação, ela é a mesma dessa aqui, ó. Vê se não é igual. Vê se não é igualzinho o que eu estou escrevendo. Galinha, quanto que é
Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Não é a mesma coisa? É, professor, a mesma coisa. Pois é, só que ele já tinha simplificado o 6 com 2 e escreveu menos 3. Olha que safadinho. Que avaliador sacana, cara. Tentou te enganar. Quase conseguiu te enganar, não quase? Pois é. Então, ó, a aceleração aqui, a aceleração, na verdade, é esse. Opa, que eu não queria apagar. A aceleração é esse, é o menos 6. Menos 6. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui que é aceleração. É quem acompanha o tempo ao quadrado e também está sendo dividido por 2. Beleza? Ó, tem que ter o t ao quadrado, mas também tem que estar sendo dividido por 2 para dizer que é aceleração. Com isso, quais dados a gente consegue recolher daqui? A gente sabe que a posição inicial é 20. A gente sabe que a velocidade inicial é 4. E a gente sabe que a aceleração é menos 6. Como ele disse que está no Sistema Internacional de Unidades, aqui está em metros, aqui está em metros por segundo, e aqui está em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, galerinha, tá aí, ó. Esses dados a gente retirou de onde? Da equação que ele deu. Só que eu tinha que lembrar a equação original, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. E ele pediu para, a partir desses dados que essa equação nos fornece, escrever a função horária da velocidade. Então vamos lá, vamos escrever. Como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar assim, ó. V é igual, no lugar de V0, 4. No lugar da aceleração, menos 6, né? No lugar da aceleração, menos 6 vezes o tempo. Ou seja, é a mesma coisa que V igual a 4 menos 6t, porque mais faz jogo de sinal com menos, é ou não é? Ó, a equação está escrita aí, né? Uma bem próximo da outra para você conseguir perceber, né, de onde que veio a minha resposta. Show de bola? Conseguiu pegar a ideia? Qual é a alternativa que responde isso? Letra A, letra B, letra C ou letra D ou letra E? Letra D, professor. 4 menos 6t. Show de bola? Galera, nessa altura do campeonato, da nossa revisão, eu espero que você já esteja bombando, esteja aprendendo tudo, cara. Tenta resolver todas essas questões que eu fiz sozinho, tá? Dá um pausa, resolve, pausa, resolve. Vê se tu consegue fazer todas elas sozinho. Se você conseguir, cara, você vai estar bem para uma prova de MRV com toda certeza. Então vamos embora, vamos continuar. Olha só, um motoboy muito apressado deslocando-se a 30 metros por segundo freou para não colidir com o automóvel à sua frente. Durante a frenagem, sua moto percorreu 30 metros de distância em linha reta, tendo sua velocidade uniformemente reduzida até parar, sem bater no automóvel. Determine a aceleração média da moto em metros por segundo ao quadrado enquanto percorria a distância de 30 metros. Garinha, calcular a aceleração média ou calcular a aceleração escalar tanto faz, já que é um movimento uniformemente variado. A aceleração escalar média e a aceleração escalar instantânea em cada instante são iguais, beleza? Então vamos calcular, vamos anotar os dados. Primeira coisa, ele estava a uma velocidade de 30 metros por segundo, tá? A velocidade dele era essa. Embora ele tenha dito deslocamento, isso não é deslocamento. 30 metros por segundo é velocidade, porque metros por segundo é unidade de velocidade, ok? Ele freou para não colidir com o automóvel. Durante a frenagem, ele percorreu 30 metros. Agora é deslocamento, porque se ele percorreu 30 metros, ele se deslocou por 30 metros, né? Em linha reta, tendo sua velocidade reduzida até parar. Então ele parou. E aí ele quer saber qual é a aceleração. Beleza? Garinha, vamos anotar os dados. Velocidade inicial, portanto, era 30 e ele freou até parar, então a velocidade final agora é zero. Para isso, ele acabou deslocando, percorrendo 30 metros, é ou não é? E ele quer saber qual é a aceleração. Professor, mas a aceleração média não é delta S sobre, não é delta V sobre delta T, delta V sobre delta T. Eu sei o delta V, mas não sei o delta T, professor. Lascou. Não, para com isso, meu querido. Você vai descobrir o A. É isso que tem que descobrir.
com esses dados que ele deu. Professor, qual equação eu vou usar? Repara, ele deu tempo? Não, professor, ele não deu tempo, não. Se ele não te deu tempo, só tem uma equação que não envolve o tempo. Ah, professor, aquele negócio lá que tem um nome, né? É Torricelli, essa aí. Torricelli. Pode do jeito que você quiser. Ó, a terceira equação. Ela é a única que não envolve o tempo. Portanto, eu vou usar essa equação já que nos dados que eu anotei, não tem tempo. Vou usar Torricelli. Darinha, Torricelli é v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a delta S, ok? Aí vai ficar assim, velocidade final, galerinha, é 30 não, é 0. Porque ele freou até parar. A velocidade inicial que era 30. Mais 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes o ΔS que é 30. Aí ficou assim, 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 900, 2 vezes 30 é 60. Então, estamos aqui. É ou não é? Como é que isso aqui vai ficar, professor? Vai ficar assim, ó. 900 está positivo, passa negativo para o outro lado. 0 menos 900 é menos 900. 60A ficou sozinho desse lado. 60 está multiplicando, vai passar dividindo. Não é isso? Isso aqui é igual a A. Simplifica os zeros. E se você quiser fazer melhor, você pode dividir por 3 em cima e embaixo. Né? Se você não tem, se você não tem calculadora, simplificar pode te ajudar com toda certeza. 90 dividido por 3, professor, menos 30. 6 dividido por 3, 2. Então, 30 sobre 2 é 15, com sinal negativo, menos 15 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Né? O sinal negativo está me indicando que o movimento é retardado. Ele é progressivo porque inicialmente a velocidade era positiva, mas ele é retardado porque a velocidade diminuiu, perdão, ao cálculo que eu fiz. Né? Então, progressivo e retardado, inclusive, essa é a classificação do movimento dele, beleza? De boa? Então, galerinha, lembre-se que no MRUV, tá? Lembre-se que no MRUV, a velocidade, ela aumenta uniformemente, ou seja, ela aumenta a uma taxa constante, ela vai aumentando a uma taxa constante, ou ela reduz a uma taxa constante, ela varia uniformemente. Pode ser um movimento uniformemente acelerado ou uniformemente retardado. A velocidade aumenta sempre na mesma quantidade, ou a velocidade diminui sempre na mesma quantidade, de boa? E aí você tem que pensar o seguinte: se a velocidade estiver aumentando cada vez mais, então ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores, diferente do MRU. No MRU, um móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, a cada, por exemplo, imagina um móvel com 20 metros por segundo de velocidade. A cada 1 segundo ele percorre 20 metros. A cada 10 segundos ele percorre 200 metros. De 10 em 10 segundos, 200 em 200 metros. Né? Agora no MRUV isso não acontece, porque a cada segundo ele está mais rápido. Então a cada segundo ele percorre uma distância cada vez maior. Então no MRUV, se ele for acelerado, claro, ele percorre distâncias maiores em tempos iguais. Ou seja, cada vez distâncias maiores, porque ele está cada vez mais rápido. Ou, se for retardado, como ele está a cada segundo mais lento, como ele está cada vez mais lento, ele vai percorrer distâncias cada vez menores, porque está mais lento, está ficando cada vez mais devagar, beleza? Então, tenha esse cuidado na hora de pensar, na hora de avaliar o MRUV, porque são peguinhas que a gente faz bastante, tá? Principalmente quando a gente vai avaliar os alunos. É isso. Eu fico por aqui com a minha revisão. Nós fizemos algumas questões, treinamos as equações. Eu te mostrei algumas equações do MRUV, né? Que não são tão comuns, que é aquela ΔS sobre ΔT igual a V, mas vezes, né? Te mostrei aquela relação do MRV, que para mim é essencial, resolve um monte de questãozinha, beleza? Galinha, espero que você tenha agora, a partir de agora, munição suficiente para responder qualquer prova. Só que tu tem que treinar. Se tu não treinar, tu não vai conseguir, beleza? Então, forte abraço, até o próximo vídeo. Não deixa de deixar o curtir e se inscrever no canal. Até
Até mais.